esse é mais um episódio, né, do nosso humilde podcast. Hoje eu estou com um convidado, digamos, um grande atleta de muitos anos da cidade, uma figura cultural, quem sabe, daqui a uns tempos. Meu amigo de muito tempo atrás, acho que eu bati aqui na lapela, meu amigo de muito tempo atrás, o Pete. O Pete, eu conheço o Pete, eu mudei para cá em 98. Eu conheço o Pete quando ele fez a casa ali, 99. E eu lembro certinho que o senhor tinha, se não me engano, uma quitanda ou alguma coisa, o senhor guardava o carro lá embaixo. O senhor colocava uma televisãozinha com um Super Nintendo para a criançada jogava International Superstar Soccer, que na verdade era Ronaldinho em 98, 99. E o Pete era o cara, um dos caras que mais jogava aqui em Goiânia, que eu lembro que ele conseguia ganhar. Bom, Pete, se apresenta. Oi, tudo bem? Meu nome é Valdir Luzete Bueno, sou conhecido como Pete. Eu sou aqui morador de Goiânia Brandão, Minas Gerais. E como o Rodrigo disse, eu sempre gostei muito de qualquer prática esportiva. Né? Desde jovem a gente joga futebol, né? E também que ele relatou aí que eu jogava videogame. Então, na época do meu filho era pequeno, que eu acho que essa da idade dele, não é tanto. A gente jogava lá o Ronaldinho só em 97. Então, nós fazia lá na minha casa lá. A gente tinha um encontro lá, a gente fazia uma brincadeira com as crianças lá na época. Eu lembro bem, não tinha quem ganhasse o Pete. Ô Pete, bom, primeira coisa, sempre quando alguém que tem um apelido vai vir aqui, posteriormente, eu quero saber origem. Qual a origem do Pete? Pete é uma coisa interessante. Na década de 80, existia uma marca de macarrão chamada Petit Bom. E a gente é de origem muito humilde. E eu comecei a chorar para minha mãe, né? Ô mãe, compra para mim um Petit Bom, um Petit Bom, um Petit Bom. Daí os meus irmãos começaram a tirar uma onda em mim e falaram, ó o Petit Bom, ó o Petit Bom. E do Petit Bom, por causa do macarrão Petit Bom, simplificaram para Pete. Daí ficou Pete, mas a origem é do macarrão Petit Bom. Pete, agora recentemente o senhor participou da São Silvestre? Sim. Mas de onde vem a tua origem no esporte? A origem minha no esporte, na época a gente era jovem aqui em Brandão, as nossas diversões eram várias, mas duas em especial. A gente tinha aqui um campo de futebol aqui que era conhecido como Barro Preto, era um campo de terra. A gente jogava futebol ali, desde criança a gente jogava futebol ali. E a gente nadava no Rio do Fermino e tinha um riozinho onde é o Lipocão hoje lá. A gente nadava lá e jogava futebol. Então a gente começou com futebol, né? Época de colégio, a gente participava de torneios lá que os professores faziam. E também, quando tinha torneio de jogo de futebol de criança, lá no Clube Montezino, a gente participava também. Então a origem do esporte está linkado ao futebol mesmo. E hoje eu acho você um personagem da cidade, não só pelo esporte, mas sim principalmente por causa das feirinhas, andar com o carro aí buzinando e tudo mais, que eu não me lembro de uma outra pessoa. Não, tinha o Fior, que fazia muito antigamente, não sei o que aconteceu com ele. E o senhor, de onde saiu essa ideia? Então a ideia é assim, por exemplo, na época, na década de 90, a gente teve a ideia de começar a trabalhar no ramo de hortifruti granjeiro. E a gente trabalhou muito tempo no Amaral, por exemplo, que é uma cidade próxima aqui, mas era muito complicada a logística para a gente deslocar até a cidade do Amaral, né? E o que a gente fez? A gente, aqui em Borondão já tinha o pessoal que tinha freguesia, e a gente estava começando, a gente teve a seguinte ideia. A gente foi na prefeitura, tirou as autorizações todas necessárias da época, porque não é permitido trabalhar sem autorização. E a gente começou a gente tinha um caminhão já, na época já, né? E a gente teve a ideia de montar uma quitanda ambulante, vendendo de porta em porta.
E deu certo, porque a gente começou a trabalhar com produtos de boa qualidade, preços bons, né? As pessoas aderiram ao que foi proposto e a gente conseguiu ficar muito conhecido, né? Isso já faz uns 25 anos, mais ou menos, de Guarmandão, fora que eu vendo La Rua de Guarmandão, mais ou menos. É isso aí, esse tempo. Mas hoje em dia, já a gente tem lá, aqui está do lado direito, lá já, né? A gente não precisaria vender na rua, mas eu gosto muito de vender na rua por causa do contato com as pessoas. A gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas. Eu acho isso muito importante. Para mim, na verdade, é um remédio. E eu lembro que, acho que desde quando eu lembro que o senhor vendia na rua, era um caminhãozinho azul. Isso. Aquele foi o primeiro ou não? Então, aquele caminhão eu comprei ele em 1996 e eu tenho ele até hoje, 2024, que está comigo já faz 28 anos que eu tenho ele. Ele foi o primeiro caminhão que eu comprei, F4000, né? Ele foi o começo, né? E eu tenho ele até hoje ainda. E aquele fica lá. Ele que fosse uma esposa, né? Como se tivesse casado com ele, né? Tudo que Deus permitiu que eu administrasse, tudo passou em cima dele. Então ele é muito importante na, na minha história de vida. Acaba que ele não tem valor mais. Só tem o Ele, valor ele tem emocional. um valor nacional. Na verdade, ele vale um pouco, né? Como ele é antigo já. Mas a gente tem muito. A gente passou muita coisa junto, né? Foi muitas madrugadas junto. Eu sei, tem coisa que não adianta, não tem valor, não tem preço, pode a pessoa oferecer um tanto que eu tenho coisa assim também. Eu tenho o meu primeiro Super Nintendo ainda, tá aqui em casa, não tem preço pra mim. Que bom. Pete, eu lembro também que o senhor era técnico ali nos campeonatinhos que tinha aqui. Sim. A partir do momento que o senhor parou de jogar o futebol e começou a ser só o técnico, porque daí eu não lembro mais do senhor jogando. Eu teve um. A gente começou esse time em 2002. Em 2002, a gente. Primeiro, bem antes, existia um time aqui no Brandão, na década de 90, de 89, de 87 a 90, que chamava Campo Místico. E quem fundou esse time foi o Silvio da Eletrônica. Então a gente estava no colégio na época e ele teve a ideia de montar um time para tirar as pessoas, os jovens, da bebida. As drogas na época era pouco, né? Mas da bebida. Esse time foi até quando eu era jovem, uns 17, 18, 19 anos. Daí esse time acabou morrendo. Um dia a gente foi jogar até em Munhões, contra o Atlético Munhões. E os meninos beberam muito e acabou dando trabalho para ele e acabou desistindo. Em 2002, em 2001, 2002, a gente ressuscitou o Campo Místico e na época a gente jogava. E deu certo. E sempre esse Campo Místico durou muito tempo. Eu jogando e sendo como técnico também. A gente foi campeão aqui em Bormandão em 2002, 2007, 2008, 2009 e participamos vários torneios regionais e aqui na própria os bairros, tinha bastante campo na época. Foi um time muito vitorioso, sim, em termos. O pessoal mais velho que acompanha futebol vai lembrar dele. A gente nunca prisava a primeira divisão, o titular que fala, né? A gente sempre gostava de brincar, que é um time de amigos. A gente brincava no aspirante para aspirantes e a gente era bem, bem diferente. E esse time a gente levou até 2013. Daí em 2018 a gente fez um time, os meus filhos, 2 filhos, 3 sobrinhos, um cunhado, 3 sobrinhos, um cunhado. Eu sei que tinha uns 9 da família minha do time, que a gente chamou uns meninos aí. A gente foi num time de nova geração. Em 2018 eles são campeão titular com o Mormandão. Eu vou tomando conta. Então, eu joguei bola há muito tempo, até hoje ainda eu brinco veterano, mas só para brincar. Mas a gente foi
Muitas vezes campeão. Deve ter lá em casa lá uns 150 troféus de primeiro lugar, de campeão, de segundo lugar em alguns lugares. E a gente conseguiu um fato quando jogava o Campo Místico e tomava conta. A gente foi campeão no mesmo dia em 3 campeonatos diferentes. Nossa. A gente ganhou um jogo no bairro aí, o Aspirantes. O aspirante daí foi para outro bairro jogar o titular, para fazer outro final, e o meu titular jogou, foi campeão. Foi campeão, 2 titulares no aspirante no mesmo dia. Isso foi um fato interessante. Não para ser melhor que ninguém, mas a gente tinha uma turma muito gente boa. Só uma coisa que eu sinto falta, Pete. Eu tenho 34 anos. E quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, 6, todo bairro que eu ia, numa festinha de igreja que tinha nos bairros, todo bairro na frente da igreja, do lado da igreja, perto da igreja, enfim, tinha o seu campinho de futebol. Hoje em dia acabou. Tem muito pouco. Infelizmente, na minha opinião, pegando o gancho que você está dizendo aí, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Por causa da tecnologia, a tecnologia que é muito boa, a tecnologia que foi criada, rede social, que não existia há algum tempo atrás, muitas opções para a juventude se interagir, eles foram deixando de lado o esporte, né? E foram focando na mente deles mais nas coisas virtuais, né? Por exemplo, que é WhatsApp e tudo mais, essas coisas. E aí o pessoal foi estimulado a jogar futebol. Isso tem ideia triste que eu vejo hoje aqui na nossa cidade, pessoalmente, não tá tendo renovação de jogadores de boa qualidade, né? A gente não consegue montar um time competitivo pelo fato da falta de prática do esporte. Mas isso, com o maior respeito eu dizendo, não estou aqui para julgar ninguém, né? Nem desmerecer ninguém. O poder público, por exemplo, por mais que ele esforce, através dos setores de esporte, que esporte bastante, deixa um pouquinho de desejar o incentivo. Entende a coisa do esporte, eu posso falar com propriedade. Não é aquele professor de educação física campeão que ele é um especialista que é o cara. Mas às vezes ele não gosta do esporte e não vai tirar o tempo livre dele para dedicar ao campeonato, para levar as crianças no campeonato, que é o dia de descanso dele. Para dar certo, tem que ser aquele um que, como eu e com vários, que teve pessoas que estavam competindo, eles davam a vida, vestiam a camisa mesmo, né? Então, de domingo eles estavam junto com o pessoal. Então, um pouco isso aconteceu. Então, falta um pouco de incentivo mesmo, o maior respeito, dizendo, não estou aqui para atacar ninguém. Um exemplo disso hoje aqui na cidade, eu acho que é o Chico, né? Professor de educação física, que ele vestiu a camisa, não sei, handball ou vôlei, que as meninas foram campeão um monte de vezes. Então, você vê, pessoas como ele, que dedicam o tempo livre dele para incentivá-lo nos torneios, né? Tem outras modalidades, handball, futebol, né? E o incentivo muda tudo, né, Pedro? Muda tudo, porque uma criança incentivada é diferente. E tá cheio de gente, tá cheio de talento aí. Tem vários Messi, vários Ronaldinhos, vários Neymar aí escondidos, que não estão jogando futebol ainda, né? Quem sabe que na cidade ainda possa destacar algum atleta nessa área. Tem chance, né? Então, Com certeza. chance tem. Sim. Ainda mais pelo lugar que a gente. Que aqui. Já percebeu como tem talento aqui? Tem muito talento. Percebeu, cara? Talento. É impressionante. Tipo, do nada brota um talento da música, um talento do esporte, um talento de cultura, de alguma forma de cultura, alguma coisa. Não parece que o não tem um talento para cada coisa. Isso Então, mesmo. é impressionante, cara. Eu falo isso porque, tipo assim, tem o Thiago, amigo meu, que pinta, ele pinta uns quadros, cara, é sensacional. Só que aquele negócio, incentivo. Né? Como é que um pintor vai
ganhar a vida da arte se ele não consegue ficar focado na arte. Não É tem... difícil porque falta um pouco de, por exemplo, tinha que ter um incentivo, né? Tinha que ter uma remuneração para ele poder dedicar ao dom dele, né? Pete, vou só pedir para você chegar um pouquinho para frente para nós tocar um pouco mais. Pete, beleza. Então, você nunca teve o esporte como um trabalho, certo? Isso nunca te trouxe... Não. Isso foi sempre um tratamento, hobby, né? Um hobby. O esporte, na verdade, Rodrigo, no caso que a gente mexeu, ele acaba gerando custo, né? Por exemplo, você, para organizar alguma coisa, você precisa de recurso financeiro. E como você tinha relatado antes, né, que do meu trabalho, eu sempre tirei o recurso do meu trabalho durante a semana e para poder usar ela no esporte no final de semana. Isso quer dizer o amor ao esporte. O amor ao esporte. E que momento que você começou a focar na corrida? A corrida é uma história interessante. Lá em 2012, eu já era velho, eu tinha 42 anos, 42 anos. O futebol, ele estava me sobrecarregando na época, por exemplo, e eu tomei a decisão de dar uma afastadinha no futebol, né, de participar mais. Só que eu passei uma fase meio complexa na época. O futebol trouxe para mim também um problema. Então, às vezes, eu não tem nada contra quem faz isso. Longe de mim, não estou julgando ninguém, dizendo nada. Mas o álcool começou a tomar conta do meu dia a dia. E eu comecei a tomar uma cervejinha que eu achava social, ela começou a dominar a minha mente. Eu comecei a frequentar lugar que o pessoal jogava um truco, brincadeira, fazendo uma cervejinha ali. E aquilo lá foi me prejudicando. E um dia, isso está prejudicando a minha vida pessoal, eu tomei a decisão de parar de tomar aquele álcool, de jogar, né? Para tirar, eu preenchi a minha ansiedade com essas coisas. E a partir do momento que eu decidi parar, sem tratamento, sem nada, né, que estava prejudicando a minha vida, eu me encontrei em uma situação difícil. Tive essas doenças de fundo emocional que chama síndrome do pânico, ou mesmo depressão, né? Por carência desenvolvida na falta, abstinência que fala, na falta do álcool, do bem-estar que o álcool proporcionava para mim. E eu passei um período muito difícil e eu tive até que procurar ajuda profissional, um psiquiatra, né? E nessa consulta com o psiquiatra, ele receitou para mim remédios que ansiolítico, eu não sei falar o nome certo, mas são remédios de, exemplo, que podia controlar a minha ansiedade, que é uma ansiedade, e um calmante para poder dormir, e um controlador de ansiedade. Então, eu vi que aquele medicamento, eu tomei uns 2, 3 dias, estava me prejudicando, pós-efeito colateral. Daí eu, um dia, conversando com Deus, de uma noite que eu não estava dormindo direito, Deus, através da ação do Espírito, ele pegou deu um insight na minha mente. E eu resolvi calçar o tênis e correr um pouquinho para não conseguir, no meu pensamento, dormir à noite. E comecei a correr, correr por correr, sem técnica, sem nada. E eu percebi que durante todo dia comecei a correr um pouquinho. E aquela corrida, os hormônios que era fabricado depois da corrida eram hormônios bons, que é a serotonina, todos esses hormônios aí que é bom para a saúde naturais, que a corrida
me proporcionava. E eu senti uma satisfação muito boa depois de ter feito praticada aquela atividade. E eu percebi que durante as semanas, foram passando as semanas, e eu já conseguia dormir melhor sem o medicamento que eu fui que precisava, que o médico tinha passado. E eu entendi que a corrida estava sendo uma coisa que estava beneficiando. E lá em 2013, daí, até eu trouxe a medalha para comprovar aqui, para mostrar, uma hora que você quiser eu mostro, ia até uma corrida de rua em Bormandão, na época do Danilo era prefeito, e acho que o Zé Luiz, que era o secretário do esporte na época, acho que era ele pediu, por causa de mexer com fruta, verduras e legumes, ele pediu umas frutas para me dar como cortesia ou como patrocínio para o evento dele. Daí, eu falei para ele que eu concordava, mas se ele me inscrevesse na corrida, eu nunca imaginava, nem conhecia a corrida de rua. E era 10 quilômetros. E eu lembro bem na época, que foi a primeira corrida, naquele dia eu não peguei categoria. Mas eu corri uns 10 quilômetros. E eu entendi que eu era capaz. Daí preparei mais um pouquinho. E eu me inscrevi em uma corrida lá em Campanha, Minas Gerais. Até tá a medalha aqui. Primeiro. E a gente vai correr lá em Campanha. E a partir daí, devido à grande frequência da atividade, a gente começou a acompanhar um circuito de corrida de rua. Uma, duas ou três vezes por mês a gente ia na cidade que estava tendo um evento de corrida de rua. A gente começou a correr 5, a gente já correu 10, a gente correu já competindo, né? 21 quilômetros, 42, e a gente tem também umas 3 ultra, que é 55 quilômetros. Então, comecei velho já, né? Com 43 anos. Já faz 10 anos que eu corro, hoje eu tenho 53. E eu devo ter umas 400 ou 500 corridas. Devo ter uns 300 pódios, mais ou menos, assim, de categoria e alguns em geral. E como funcionam as categorias? Na corrida de rua, se tiver, existe corrida, algumas corridas são de 5 quilômetros, outras de 10 quilômetros. Então, alguns lugares tem 5 e 10 quilômetros. Então, quem quer participar dos 5 quilômetros, corre os 5. E quem quer participar dos 10, corre os 10. E eles premiam, eles dão um prêmio principal para os 3 primeiros. Primeiro, segundo, terceiro, geral. De todo mundo que correu, primeiro, segundo, terceiro, feminino, masculino, eles premiam. E depois tem as categorias. O melhor da categoria de até 19 anos, que é de 14 a 19. Depois 19 a 29, 30 a 39, 40 a 39, 50 a 39 e 60 a mais. Daí eles premiam o campeão da categoria, o segundo lugar da categoria e o terceiro lugar da categoria. Então, tira os 3 geral e 3 na categoria de idade. Por exemplo, hoje eu estou na categoria de 50 a 59 anos. Por exemplo, eu já sou veterano, né? Então, eu participei dessa categoria. Esse ano eu corri 27 corridas com 24 pódios no troféu. 24 corridas, a grande maioria primeiro na categoria. E alguns em geral também. E isso tudo foi um trabalho dessa década. É uma construção, né? Você faz uma base, né? Quer dizer, você começa a correr e por causa de você repetir muito por lá, você se torna é uma coisa simples. Por exemplo, hoje nos 5 km eu mantenho 16 por hora de média. Uma pessoa normal seria um pouco complicado, né?
10 km eu consigo manter uns 15 por hora. Mas já fiz, por exemplo, eu já fiquei na meia maratona de Campinas, entre o quarto geral, corri 21 km a 1h22. Mas é muito bom. Existe uma coisa que se chama dom também, né? Por exemplo. E a genética também. E a genética que manda. Por exemplo, se eu conhecesse as corridas com 18, 19 anos, seria diferente. Eu seria um atleta bom. Você seria já um pró Poderia chegar no profissional. Né? Não digo, talvez, Olimpíada, mas poderia. Comecei velho, né? Já comecei já quando os atletas já pararam, né? 43. Mas então Hoje é um hobby, né? a corrida praticamente salvou a tua vida. Salvou minha vida porque a corrida tirou. Hoje, a primeira coisa que eu faço antes de fazer qualquer coisa, eu vou correr 10 km. Ô Pete, uma coisa assim, meu pai foi alcoólatra também, certo? Bastante até, só que meu pai acontece, ele era alcoólatra da roça, então ele pegava, vinha aqui, bebia, ia embora, não tinha onde dormir, deitava nos curral, chegava em casa, todo melecado, sabe? O meu pai, até hoje, ele nunca fala pra mim o que deu o estalo nele. Prepara. O senhor tem noção do que te deu esse estalo? Sim. Tipo, você viu, não, isso aqui não é uma regra, isso aqui é vício. Eu preciso contar uma coisa interessante para você. Apesar de eu ter uma infância muito difícil, na minha juventude, eu não consegui beber. Eu comecei a beber depois de velho, socialmente, na casa do meu sogro. Eu comecei a beber socialmente lá. E acabei ficando dominado pela bebida. A bebida é assim. Como eu trabalhava muito, eu queria tirar um tempo para dar um lazer na minha mente. Eu comecei a ir no bar, jogar um truco para passar uma hora e o truco veio a cerveja. E chegou um ponto que a bebida dominou a minha vida, né? Por exemplo, ela dominou a minha mente. Eu tinha um amigo que morreu, o Vando, ele falou para mim assim, ó, toda pessoa, ele fazia parte do alcoólico anônimo, que bebe, nem toma uma vez por semana só alcoólico. Se ele beber naquele dia, ou seja, um dia só que ele bebe, ele é alcoólico. Só que existem vários níveis, né? Tem gente que bebe todo dia, tem gente que bebe uma vez por semana, é alcoólico. Ele falou assim, se não consegue ficar sem beber, que é alcoólico. Então depende. A vida dele depende disso. O que fez eu mudar de parar de beber, porque por causa dessa escolha minha, a gente perde a confiança da família, né? A mulher que vai querer ficar com uma pessoa que fica presa nisso, né? E primeiramente Deus, né? Deus deu força, eu consegui sair. E hoje, com o maior respeito também a todas as pessoas que possam ouvir e escutar, né? Entendo que eu sou um cara chato, que eu posso falar contra o álcool, eu falaria. O álcool é uma droga vista que pode acabar com a vida das pessoas, pode acabar com a minha vida. E como que deu insight foi Deus que me visitou. E paguei um preço caro, que desenvolvi um quadro de abstinência, de depressão. E esse quadro rasta até hoje. A gente corre para conseguir controlar a ansiedade através do esporte hoje, não através da bebida. E, assim, durante a nossa conversa eu percebi que o senhor tem uma ligação muito forte com o sagrado. Com certeza. Isso foi desde quando o senhor era pequeno ou não? Foi uma coisa, um processo? É assim. E eu entendo assim, Rodrigo. Não sei se as pessoas vão entender o que eu vou dizer. Luz dada, ou luz comunicada, é luz cobrada. Cada um vai ser julgado pela luz que possui. Como você mencionou que você é Gombanda, né? Então Deus vai analisar o que você entende dele através da Umbanda e vai fazer um julgamento dele conforme a sua crença e a maneira que você entende. E o ponto de virada para a minha vida, para eu conseguir deixar de os vícios para trás, dedicar ao esporte também, né? Foi o próprio Deus. Eu sou cristão, né? Por exemplo, eu sou cristão, né? E eu consegui achar Deus no manual de receita dele, que chama Bíblia Sagrada.
comecei a estudar as maneiras de interpretação dela e consegui, através do Santo Espírito de Deus, pôr na minha mente muita coisa boa nesse sentido. E hoje o Deus é o Senhor da minha vida e é o gerente dos meus negócios, né? E Ele é tudo, né? Porque eu sempre agradecer a oportunidade que Ele dá para nós. E a oportunidade Ele dá, se a gente tiver coração aberto, Ele conversa com a gente, você acredita? E Ele mostra o caminho. É impossível a gente não ter felicidade na vida se dever a Deus como o primeiro na vida. E é interessante o jeito que o senhor se coloca, porque assim, eu como eu sou um bandista, o senhor sabe que Sim. no meu meio a gente sempre sofre uns preconceitos e tudo mais, aquele negócio, porque tem muita gente que não entende, não sabe o que é, não sabe o que a gente prega, na verdade. E é interessantíssimo porque, tipo, do jeito que o senhor fala, o senhor não atinge ninguém. Muito pelo contrário, o senhor busca entender aquilo lá e ser um amigo da pessoa, independente do que. E tem muita gente que ataca. Você sabe como é? Sabe a maioria de Deus? Talvez muita gente não vai concordar comigo aí que está ouvindo. A seguinte coisa. O julgamento de Deus é muito simples. Ele vai analisar a luz que chegou até você, do meu ponto de vista, com respeito. Né? Ele vai julgar você quando você estava na barriga da sua mãe, as informações que você recebeu, que ela transmitiu para você, a sua infância, se você foi vítima de abuso sexual ou não, ou como foi a tua vida. Então, tem gente que teve mais privilégios. Tem uns que não teve privilégio nenhum. Então, aquela luz que a pessoa aprendeu de Deus, que é o conhecimento que tem de Deus, vai ser o parâmetro de julgamento para a pessoa. Por isso que eu acho Deus maravilhoso. Ele não vai julgar você pelo conhecimento que eu tenho. Ele vai te julgar pelo conhecimento que você tem. E vai me julgar pelo conhecimento que eu tenho. É muito simples. Luz dada, luz comunicada, luz cobrada. Ou seja, aquilo. Resumindo, você tem que tentar viver a melhor luz que possui. O julgamento, ele deixa para Jesus Cristo. Ele que foi. Então, quem sou eu para dizer que você, que entende de uma forma diferente de mim, você está errado, eu estou certo? Não. Deus é maravilhoso. O céu vai ser composto de gente de todas as nações da terra. Tem certeza, e sem preconceito. Eu garanto para você que Deus, quando ele esteve aqui na terra, através do seu Filho, Jesus Cristo, eles procuravam com a escória da sociedade, que era cegos, coxos, prostitutas. Ele veio para todos. Todos que aceitem ele, o sacrifício dele na cruz do Calvário, com certeza vão um dia estar no reino dele. Com certeza. E isso é uma visão assim que poucas pessoas têm. Né? Assim. Ô Peixe, como foi participar dessas coisas? A São Silvestre, falando da corrida, não é mais uma festa, Rodrigo. São Silvestre, eu tenho várias participações em São Silvestre. Esse ano tinha 37.500 pessoas. São Silvestre. Você não imagina que a nossa cidade tem 11 mil habitantes? É 37.500. Todos juntos. 3 boias lá dentro. E mais um pouquinho. A diferença é a seguinte, é uma corrida mais festiva, não dá. O que as pessoas não entendem, sim. Quando as pessoas veem, eles fazem uma comparação meio errada. Mas, por exemplo, citando o Daniel, por exemplo, ele chegou na posição 42 do pelotão geral, que é dividido, só que o pessoal tem que entender assim, dividido em 3 categorias. Ele vai vir aqui falando isso. Então, Isso. estamos anotando já. Então, ele é hoje uma referência da corrida. Muito bom. E tem o Paulo também, que foi uma referência da corrida, e o Ângelo lá, que é uma referência da corrida. Escolhe muito bem. O Daniel é mais velho, mas os outros dois são jovens. Mas existe a elite, que são os quenianos, por exemplo. Eu só preciso de 2 tempos oficial. Que tem que correr 2 provas, 30 minutos, 10 km. 3 por mil. 22 por hora. De média. Ele fica ranqueado, daí a organização convida ele para participar da categoria da elite. Que é aqueles que saem primeiro. Sai primeiro. Depois da elite tem elite A, que é o melhor do mundo, o melhor do Brasil, e a elite B,
e vem atrás. E depois quem quer pagar R$ 1.000 na inscrição tem o pelotão prêmio ainda. Caramba! Depois o pelotão nosso, exemplo, a distância da onde a gente fica para largar, que é o pelotão azul, a gente larga o pelotão azul, até o keniano Elite, vai ser mais ou menos 400 metros de distância, 500 metros de distância, e ele sai 5 minutos antes. Eu achei que saía tudo junto, cara. Então, não tem como. E se você... Ele tem uma numeração. Se você estiver na frente deles, está errado. Eles vão tirar você, vão desclassificar você. Mas mesmo, tipo... Não tem... É impossível você passar na frente deles. Não, mas suponhamos que não tem como. um cara sai de lá e passa. Não passa. É um alienígena dele, então. Não passa. Não passa, daí ele sabe que sabotou, que não tem como. Você entendeu, Rodrigo? Daniel falou que 42, é 37.500. Quantas mil pessoas estão na frente dele? O Paulo foi na posição 132. Quantas mil pessoas na frente dele? A gente é tudo junto. É um mar de gente na tua frente. Você consegue correr só depois 3, 4 quilômetros. Até você chegar na saída, eles já correram 5 quilômetros no Elite. É impossível. E a gente não presta, a gente não percebe isso na transmissão. Não tem noção. Então as pessoas não vão abraçar. Até porque a TV também não mostra isso pra gente. Não vai mostrar. Ele lá, eles não vão mostrar isso. Então eles mostram o povo fazendo festa. Então isso aí não tem como. Para a pessoa que vai ganhar, tem que sair da Elite. Senão não ganha. Mesmo quem sai a parte de trás da Elite ali, não dá conta de chegar. Não consegue. Não chega. Porque existe um número. E a Elite é uma categoria só daí. Tipo, não tem ali, por exemplo, alguém que tem 35 anos. Não, a Elite, você pode ter 100 anos. Conseguiu um tempo. De tempo, você está ranqueado para correr na Elite. Tem que ser convidado ainda. Não tem idade. Não é simples, não. E, por exemplo, eu acho que é R$60 mil que ganhou. O cara que ganhou em primeiro lugar, 60 mil. Em 44 mil. Esse é o valor. Então, a gente corre. Na verdade, as pessoas têm endereço de coisa. A corrida de rua é mais um hobby. A gente é amador. Não é profissional. Mas, Peixe, você falou do prêmio. 60 mil reais. Não é um prêmio baixo, não? Eu acho que é um prêmio bom, Rodrigo, porque eu já vi eu acho que é 60 mil, mas até 100 mil. Mas você analisa, se ele ganhar 60 mil aqui, 40 mil ali, 20 mil, 30 mil ali, só que... e esses caras normalmente patrocinados, né? Aí que eles tiram, né? Eles são patrocinados. Lá tem a Nike, a Fila, todos... Porque essas empresas grandes patrocinam eles. Na verdade, eles ganham. Porque vamos ser sinceros, né? Um político que faz bem menos ganha bem mais. Mas é diferente. Né? Então aí que é. Futebol, a corrida é um esporte, na minha opinião, que não remunera bem, né? Para que a pessoa ganhe dinheiro tem que ser no futebol, né? E ser o cara também, né? Mas, assim, né, cara? Sei lá, né? Pelo que o cara passa para chegar lá, porque o cara tem que, igual o senhor falou, ele tem que ser top. Top. As pessoas entendem essa de coisa. Fácil resumir. A gente corre, no meu caso, eu. Não a gente o outro, né? A gente, eu não falo por si. Eu corro para conseguir o equilíbrio. Os hormônios que a corrida oferece depois da prática dela. Eu corro para ter o equilíbrio. Quando a gente participa de várias competições, a gente correu muitas competições a nível amador, que não estão os profissionais, a gente geralmente fica bem colocado. Mas amador com amador. Mas não tem comparação. É a mesma coisa, vou fazer um exemplo. A gente faz um jogo no campo aqui, e a gente chama o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar para jogar contra nós amadores. Qual que é a chance que as pessoas vão ter? Vai colocar só os treinos no campo. Deixa sem goleiro. É a coisa dos quenianos. Os quenianos é o que tem de melhor no mundo. Eles são o Messi, eles são o Cristiano Ronaldo da corrida. Eles correm 2,45 por quilômetro. Genética. 22. Vários fatores. Genética, o lugar que eles moram, né? Existe uma preparação, né? O país deles é seletivo. Lá, por exemplo, os 100 maiores maratonistas do mundo, 80 quenianos.
E outra Quênia. coisa, isso deve mudar a vida deles de uma forma, né? Porque o Quênia acho Com que não é muito bem certeza. desenvolvido, bem subdesenvolvido. Porque o lugar que eles moram lá é na altitude, né? É um lugar longe da capital. Né? Então, o vilarejo, né? É 2.000 e poucos metros de altitude. Nossa. E isso favorece. Mas a nível amador, né? A nível idade, né? A gente representa bem. Um exemplo da corrida que eu achei muito interessante, vou contar para você, em 2018, estou com a medalha aqui, maratona, 42, São Silvestre tem que entender que é 15 km, 15 km e meio. E a maratona é 42 km e 195 metros. Eu participei em 2018 da maratona da Ace São Paulo, fiquei na posição 62 de todos, daí junto com os profissionais. E eu fiquei ranqueado no ano na posição 32 do Brasil, da idade. 32 do Brasil da idade. Já tem até medalha aqui para 100. Quer dizer o quê? Eu corri 42 km, 195 metros por 3 horas, 4,15 por quilômetro. É uma grande coisa. Nossa. A nível amador. Assim. A nível amador. Né? Agora, Pete, a gente já está chegando no final, a gente vai mostrar as medalhas. Durante toda a conversa, né, percebi como o senhor é ligado ao sagrado e tudo mais. O que a corrida mudou a sua vida, né, que ela, né, te curou, basicamente, pelo que eu entendi. Já teve momentos, assim, tudo que a gente faz, você sabe que tem crítica. Já teve momento, o senhor está treinando em algum canto aí, o senhor escutar, aquele Rafael lá. Eu vou contar uma história interessante de um amigo meu. A gente era muito amigo, não vou mencionar o nome, não, só a história. No bar, a gente jogava um truco junto lá e a gente tinha bastante amizade. Um dia eu estava lá no alto da torre, correndo. E eu vi um carro vindo, buzinando, e eu tava correndo. Até parei, né? Eu falei, que é isso? Aquele meu amigo falou pra mim assim, se eu não tava louco. Normal. Daí eu dei uma resposta interessante pra ele. Eu passei a mão no rosto, tirei o soro do rosto e falei pra ele assim, ó, louco, meu amigo. Eu tava, quando a gente estava lá no bar, jogando, bebendo, falando mal da vida dos outros. A propósito, você continua a minha vida ou não? Essa resposta ele não gostou muito não. Ele deu parte do carro, foi embora e não conversou comigo mais não. Então, eu acho que as pessoas têm que respeitar as diferenças, né? A gente faz uma coisa que gosta, é uma coisa boa, não prejudica ninguém. Né? Eu gostava de ser caçando fantasma, o povo falou que eu era louco, eu gostava, não é? É aquele negócio, é o que você gosta de fazer, Você curtia. É o que eu gosto Mas o de fazer. esporte é bom, mas é muito disciplina demais. Não é fácil, é difícil, o treinamento é complicado. Bom, mais uma questão agora que surgiu aqui durante todo, eu queria fazer nesse final. O senhor tem a noção do que o senhor representa hoje aqui? Na cidade? Eu acho a seguinte coisa no meu pensamento. Esse é o meu pensamento. O legado que eu ia deixar. O que eu deixar de bom, né? Espero que através da incentiva ao esporte, deixar isso aí, o amor pelo esporte, que as pessoas mais jovens possam interessar. Mas eu acho que eu já me sinto realizado, que a gente começou em 2012, 2013, eu com a minha esposa, hoje já a gente tem os 4 principais, aí, que é o David, o Paulo, o Ângelo. Eles correm um pace bem legal e tem as meninas aí que estão correndo também. Tem algumas meninas que a gente passa, algumas pessoas a gente passa um treino também. Então já era acho que já nem temos mais de 20, já é um grande ponto. Espero que as pessoas possam interessar pelo esporte, né? Mas não como meio de vida, mas e para a pessoa também estar com problema de depressão, um problema assim, do pânico. Se ela usasse o esporte para preencher essa lacuna, talvez eles conseguiriam vencer esse pânico sem drogas, né? Através da atividade física, né? Isso que é a grande coisa. Então, o grande sonho, o grande objetivo meu é que a gente possa ser lembrado como
uma pessoa que contribuiu para o esporte. O esporte é vida, né? É porque eu lembro que quando eu postei no Instagram as pessoas que eu poderia chamar para cá e tudo mais, seu nome foi contado exatamente pelo exemplo que o senhor tem para o esporte. Sim. Né? Até na época, né, falaram que é o senhor e o senhor Silvio, mas o senhor Sim. Silvio faleceu. Ele tá aqui. E eu tive o prazer de entrevistar ele há 2 anos atrás. Que bom, Que né? daquela parte da alienígena, que eu gostava Sim. muito, ele contou tudo, mostrou um monte de coisa pra gente, ó. Foi muito interessante a conversa. E hoje eu estou tendo o prazer de entrevistar o senhor, que hoje o podcast é para isso. É para eu querer englobar mais coisas além do sobrenatural. É, muito legal. Então, eu vou trazer mais gente aqui. Que E bom. agora eu queria que o senhor mostrasse as medalhas. O senhor viu, tá. senhor falou que tem muitas medalhas lá. Lá no... Traz mais importante, senão o senhor vai trazer quantos? 100 quilos de metal para nós? Mas medalhas, algumas, são medalhas que são a mais importante, na minha humilde opinião, não sei se o pessoal vê, é 42K top 100. De 15 mil atletas, eu fiquei na posição 62, né, ranqueado no Brasil, numa revista que chama Ponto Relógio, 2018, tá lá, meu nome lá. Fiquei na posição 32 no Brasil da idade. Minha categoria era de 45 a 49 anos, na época. Ô, Pete, e o senhor já teve o reconhecimento por parte em relação à administração pública aqui? Eu acho a seguinte coisa, Rodrigão. Uma vez tinha um jornal aí que eles fizeram uma matéria sobre a minha família, sobre o esporte, né? Mas não lembro mais o nome do jornal. Robson, lá, Sim. da Arte Peri. Sim. Ele... Eu não lembro, acho que é campo político, né? Não. Político político? Eu não lembro, mas ele reconheceu. E essa aqui é uma medalha, né? Maratona de São Paulo, 42 km, que já é essa aqui da ENS, essa aqui da Maratona de São Paulo. Só pra vocês verem. Quantas São Silvestre você já participou? Deve ter participado de umas 6, 7, eu acho. Aqui é da 42 km também, SP City, São Paulo. Essa é a da São Silvestre, a 2014. Isso, cara. A primeira São Silvestre era 2014, né? Só para vocês verem. Essa corrida aqui foi em Campinas, na Maratona de Campinas. Eu corri 21 km em quarto geral, uma das melhores colocações. De uns 5 mil atletas em quarto geral, corri muito bem na época, né? E aqui é outra de São Silvestre, 2015, ó, 2015, né? Que o pessoal conhece mais São Silvestre. Essa é a mais importante de todas. Pega essa de ferro. Caramba. Olha lá a data dela. 2013. 2013. Primeira corrida que eu participei da vida de campanha, 2013, e o seu Silvio estava junto nessa corrida. E o seu Silvio, lá em campanha. E aqui tem mais corrida de integração Campinas, corrida famosa, participei de vários, ganhei categoria lá também. Maratona, eu corri 42 km lá em Campinas, né? Tem uma ultra também, umas lutas de ultra, não deu do troféu de 55 km. Essa desse ano, no ano passado, 98, São Silvestre, ano passado, e a desse ano eu acabei não trazendo esse ano, que é 99. E essa aqui também, outra maratona de 42 km, no 10 metros da Maratona de São Paulo. Então, nós temos uma bagagem grande já de corrida, não somos os melhores, mas sempre a gente está destacando. E devo ter uns 250 pódios. O nome do Landão foi levado no pódio. A gente foi falar o nome do Landão, mas a gente saiu campeão, ou segundo, ou terceiro lugar da categoria. E o geral também. Isso que eu falo, às vezes um atleta, um cantor, às vezes também um youtuber, sei lá, consegue levar o nome da cidade muito mais do que um panfleto que eles façam. Com certeza. Né? Pete, bom, eu acho que é isso. Uma coisa. Quanto tempo de treinamento para conseguir correr 42 km? Ou no caso 55, que é a maior. Eu falo a seguinte coisa para qualquer um que queira. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é capaz. Não importa se você pesa 100 quilos,
Se você tem 70 anos, você tem 20 anos ou 40 anos. Cada um no seu objetivo, no seu ritmo. Primeiramente, se for vontade da pessoa, e a pessoa queira, funciona assim. Você caminha, dá 2, 3 voltas aqui em volta do campo, um lugar muito legal, dá 1 ou 2 voltas e vai aumentando. Outro dia você começa a trotear, para, anda. É um processo lento, você tem que fazer como fazer uma casa, você tem que formar uma base. A gente está no período de base agora, a gente faz só roda, e depois a gente começa a fazer os treinos, que são os intervalados, estilos de intervalo. Por exemplo, hoje é de um estilo de rampa, que fala em estilo de morro. Isso vai condicionar a pessoa. Independente, eu tenho uma pessoa que eu não quero citar o nome dela, que ela não deu permissão para citar o nome dela, às vezes ela não queira. Eu vi ela correndo aí, ela corria a média de 7, 6,30 por quilômetro. Eu passei uma periodização do treinamento dela. Essa pessoa já corre hoje 4,31, mulher ainda, corre 4,35 por quilômetro. E ela já ganhou o primeiro geral lá no filme, lá em muitos lugares. Talvez aqui é possível. Mas tem que ter que ela tem que for vontade, força de vontade. Fácil não é. Mas não tem dia, não tem chuva, não tem frio. Se você não dedicar, não consegue. Mas qualquer um é capaz, desde que queira. É simples assim. Pete, eu só tenho a agradecer a sua por ter vindo aqui. Fico feliz. Certo? Muito obrigado mesmo. Obrigado eu. E nosso projeto está iniciando, mas quem sabe com certeza vai ter muita coisa para frente. Eu espero o senhor de volta aqui um dia. A gente vem. Vamos marcar de é só chamar que a gente vem. Papear outros assuntos. Um dia a gente vai vir os 4 aí. Vem eu, Daniel, o Anjo. Só marcar. Conversa com eles lá, daí você pode extrair mais coisas boas, né? É só marcar que... Eles são jovens ainda, eles têm muito que levar o nome de Brunão para frente. Bom, só tenho a agradecer, né? Aqui é o nosso canal Pete sabe que é um canal pequeno ainda, ele deu a moral para vir aqui para conversar com a gente. Nossa, já foi na hora que eu chamei, ele foi só marca o dia, horário, eu vou estar lá. Esse é um amigo, né? Então, ele sabe que eu tenho um carinho grande por ele. Você também. Ele sabe que toda vez que eu passar, eu cumprimento ele, ele não tem tempo de parar para conversar, porque eu corri para cá para ele falar. Mas enfim, eu acho que eu, como Bueno Brandês, tenho que te agradecer por levar o nome da cidade. É nóis, estamos juntos aí. Né? Eu acho que isso é importante, levar o nome do Bueno Brandão. É a casa nossa, que foi onde a gente nasceu, é a nossa casa. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado por ter dado essa moralzinha. Agora vamos comer um café com bolo, que é o nome do quadro, é Café com Bolo. É isso. Obrigado, Adriano. Isso aí.